Então, pessoal, vamos continuar estudando circunferências, certo? Só que hoje nós vamos ver circunferências tangentes. Circunferências tangentes são aquelas que só têm um ponto em comum. E elas podem ser tangentes internamente ou tangentes externamente. Tangentes, elas são tangentes internamente quando uma está dentro da outra. Uma coisa assim como eu vou desenhar agora. Uma tangente com a outra e ela só tem esse ponto aqui em comum. E elas são tangentes externamente quando elas se tocam por fora. E aí, aqui também, elas só têm um ponto em comum. O que vocês têm que saber sobre essas circunferências? Vocês têm que saber uma coisa que é importante, é que sempre o centro dessas duas circunferências e esse ponto aqui em comum, que a gente chama de ponto de tangência, eles estão sempre alinhados. Aqui também é a mesma coisa. Se eu desenhar o centro dessa, eles estão alinhados. Ou seja, se eu traçar uma reta aqui, essa reta passa pelos três pontos. Mesma coisa se eu traçar uma reta aqui. Por que isso é legal? Isso é legal porque agora, chamando aqui esse centro da grande de O1, esse centro aqui da pequena de O2, mesma coisa aqui, chamar esse centro daqui de O1 e esse centro aqui de O2, o raio da circunferência grande de R da pequena de Rzinho, aqui o raio da circunferência grande de R e da pequena de Rzinho, nesses dois casos a gente consegue calcular a distância entre os centros. Nesse caso aqui, O1, O2, ele vale o raio grande, que é isso tudo aqui, menos o raiozinho pequeno, R menos Rzinho. E aqui agora, a distância entre os centros, O1, O2, ela vale raiozão mais raiozinho. Então, isso aqui que é importante. Sempre lembrar que os centros e esse ponto aqui de tangência, eles estão alinhados. Então, vamos aqui resolver um exemplo sobre isso. E aí, o exemplo 1. As circunferências abaixo são tangentes duas a duas. Ou seja, essa aqui é tangente a essa é tangente a essa e essa é tangente a essa. Sabendo que seus raios valem 3, 5 e 8, então essa circunferência tem raio 3, essa tem raio 5 e essa tem raio 8, ele quer saber o perímetro do triângulo ABC. Ou seja, o perímetro é a soma dos lados do triângulo ABC. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é traçar esse triângulo aí. Então, vamos ligar aqui do A para o B. Então, vamos ligar daqui do A para o B. Vamos ligar do A para o C. E vamos ligar do B para o C. E aí agora vamos botar os valores dos raios. Lembrando que sempre eles vão passar aqui pelos pontos de tangência. Então, esse pedacinho aqui mede 3, porque é o raio dessa circunferência. Esse aqui mede 8, porque é o raio dessa circunferência. Esse aqui mede 8 também. Esse aqui mede 5. E esse aqui mede 5, porque é o raio da circunferência. Então, o perímetro aí do triângulo, ele é a soma dos lados. Ou seja, AB mais BC mais o AC. O AB, ele vale 3 mais 8, que dá 11. O BC agora, ele vale 8 mais 5, que é 13. E o AC, ele vale 3 mais 5, que é 8.
Se a gente somar isso aqui, né? 11 com 13 dá 24. 24 com 8 dá 32 centímetros. E esse aqui é o perímetro do triângulo ABC. Continuando aqui com a matéria, vamos ver agora o teorema do bico, que ele vai tratar de retas tangentes a uma circunferência. Eu vou ter uma circunferência aqui e vou ter duas retas tangentes a essa circunferência. Desenho aqui a primeira, segunda reta tangente. E aí, nós vamos encontrar aqui nesse ponto P. Aqui, ponto de tangente, vou chamar de ponto A. Ponto aqui, vou chamar de ponto B. E esse centro aqui, vou chamar de ponto O. O que o teorema do bico diz? O teorema do bico diz que essa distância aqui, PA, é igual a essa PB. Mas por que isso acontece? Vamos pegar aqui, vamos traçar do O para o B. Lembrando da aula passada, eu estou ligando do centro para o ponto de tangência. Então, isso aqui tem que formar 90 graus. Mesma coisa se eu fizer aqui para cima. Se eu ligar do O para o A, também vai ter que formar 90 graus, porque eu estou ligando do centro para o ponto de tangência. E se a gente lembrar, né, essa distância aqui vale o raio da circunferência, e essa distância aqui também vale o raio da circunferência. Se agora eu traçar do O para o P, o que eu vou ter? Ó? Esse triângulo aqui de cima, ele tem um cateto R, e a hipotenusa dele mede PO. O triângulo aqui de baixo agora, ele tem cateto R e mesma hipotenusa PO. Então, esses dois triângulos, eles são congruentes pelo caso especial, né? Cateto e hipotenusa. Esses dois triângulos retângulos, eles têm o mesmo cateto, R, e a mesma hipotenusa, PO. Então, esses triângulos são congruentes, eles têm que ter os mesmos lados e os mesmos ângulos. Logo, vocês têm que ter os mesmos lados, esse PA aqui tem que ser igual ao PB, que era o que a gente tinha falado. O teorema do bico vai dizer para a gente que sempre PA é igual a PB. Outra coisa interessante que a gente pode ver nessa figura, além dessa relação aqui, é a seguinte, ó. Os triângulos são congruentes, então eles têm que ter os mesmos ângulos. Então, esse carinha aqui, que está oposto ao R, tem que ser o mesmo que está oposto a R aqui, que é esse aqui. Ou seja, esse ângulo é igual a esse, isso aqui é a bissetriz do ângulo APB. Então, essas são as duas coisas importantes que tem que lembrar. Que PA é igual a PB e que essa reta aqui é bissetriz. E por que de teorema do bico, né? O teorema do bico, né? Se você olhar aqui, pode ver um pintinho aí com o bico dele aqui, né? E agora, para terminar, vamos ver aqui o teorema de Pitot. O teorema de Pitot vai falar para a gente sobre quadrilátero circunscritível, que é aquele que tem os lados tangentes a uma circunferência. Se você olhar para esse quadrilátero, esse lado aqui é tangente à circunferência, esse aqui também, esse e esse também são. O teorema de Pitot vai dizer que os lados opostos têm somas iguais, ou seja, AB mais CD é igual a BC mais o AD. Por que isso acontece? Usando o teorema do bico aqui várias vezes, ó, se eu chamar esse pedacinho de Azinho pelo teorema do bico, esse pedaço aqui também tem que ser Azinho. Se eu chamar agora esse pedaço de Bzinho, também pelo teorema do bico,
esse pedaço aqui tem que ser Bzinho. Se eu chamar agora esse pedaço de Czinho, pelo teorema do bico, esse pedaço aqui também tem que ser Czinho. E por último, se aqui for Dzinho, pelo teorema do bico, também tem que ser Dzinho. Agora, olhem só que legal. Se eu disser para vocês que A mais B mais C mais D é igual a A mais B mais C mais D. Isso é verdade, né? A mais B mais C mais D é igual a A mais B mais C mais D. Mas olha que interessante. Quem é A mais B? A mais B, se a gente olhar na figura, é o AB. Quem é agora C mais D? C mais D é, olhando na figura, o CD. Mais CD. Do outro lado agora, quem é A mais D? A mais D, A mais D é o AD. E por último, quem é B mais C? B mais C é aqui o BC. Então, olha que legal. A gente acabou de ver o que eu tinha falado, né? Que AB mais CD, que é o que está aqui, é igual a AD mais o BC. Ou seja, a soma dos lados opostos no quadrilátero circunscritível é sempre igual. Então, é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.